O livro dos Salmos tem algumas curiosidades bem interessantes, né? Nós já vimos, por exemplo, que esse livro de 150 salmos, ele é subdividido em 5 livros menores. Já vimos também que há alguns salmos que são organizados pela forma do alfabeto hebraico. Então, o versículo 1 começa com Aleph, depois o 2 começa com Beit, depois Gimel, Dalet, Rei e assim por diante. Todas as letras do alfabeto dando início a alguns versículos na sequência, né? Isso é muito interessante da gente observar. Um outro aspecto muito interessante é que existe um salmo que é igualzinho ao outro. Você já viu isso? O Salmo 53, que é o que nós vamos analisar hoje, tem um salmo que é exatamente igual, exceto por um detalhe. E eu vou compartilhar isso com você. Continue conosco para aprender mais sobre o Salmo 53. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Hoje eu quero analisar com vocês o Salmo de número 53. Esse salmo é pequenininho e ele traz lições preciosas. Uma delas é que a maioria das pessoas sequer repara, mas existe de fato um salmo que é igualzinho ao Salmo 53, exceto por um fato. Nesse outro salmo, o nome de Deus ele é escrito com o tetragrama Yud Rei Vav Rei. E na verdade no Salmo 53 a diferença é que o nome de Deus não é usado o tetragrama, mas é usado o termo Elohim, para referir-se a Deus. Tirando esse aspecto, o resto é basicamente igual. Mas você sabe que salmo é esse? É o Salmo 14. Salmo 14 é igualzinho ao Salmo 53. Quer conferir? Pega a sua Bíblia aí e dá uma conferida. Eu espero. Bom, enquanto você confere, melhor a gente ouvir a Eliana lendo junto conosco o Salmo 53. Vamos ouvir então. Salmo 53. Ao mestre do canto, sobre Mahalat, um masquil de Davi. Os malévolos dizem em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Dos céus, o Eterno perscruta os homens para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Mas todos se contagiaram com a depravação, e não há um sequer que pratique o bem. Acaso não se apercebem de seus erros os iníquos, que devoram o meu povo como se fora pão e que não invocam a Deus? Serão atingidos por um terror como nunca houve antes, pois o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Que de Sion venha logo a salvação de Israel. Quando o Eterno fizer retornar seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Agora que ouvimos o Salmo 53 e que você já conferiu que é igualzinho ao Salmo 14,
Vamos analisar um pouco as palavras do salmista, baseado na interpretação do Rabino Chaim Kanievsky, que a gente já mostrou para vocês muitas vezes esse livro aqui, do Rav Chaim Kanievsky, lá de Israel, que traz uma abordagem muito interessante com conceitos éticos e morais para o povo de Israel. A propósito, essa abordagem do Salmo de hoje é basicamente moral e ética para a nossa vida, como deve ser a vida de um judeu religioso. Mas claro, vamos entrar em alguns detalhes. Começando pelo versículo 1. Ao mestre do canto, sobre Mahalat, um masquil de Davi. Segundo Urash, Mahalat é um nome de um instrumento musical, obviamente, do tempo do rei Davi. Uma outra explicação que Urash traz é que esse termo se refere à enfermidade espiritual de Israel quando o templo foi destruído. Por isso, o Salmo 14 aponta para a destruição do primeiro templo, o Salmo 53, exatamente igual, para a destruição do segundo Beit HaMikdash. Olha que interessante. E aí ele faz a conexão dizendo, diz o tolo em seu coração, não há Deus. Né? Quando o templo foi destruído, o tolo fala, não há Deus, Deus não existe. Se Deus existisse, o templo não seria destruído. Então Urash compara, trazendo isso, a visão da enfermidade espiritual, da tristeza do povo de Israel pela destruição dos 2 templos sagrados de Jerusalém. São lições que a gente vai aprendendo e a gente passa a analisar por que existe um salmo igual, por que existe isso, por que existe aquilo. E essas curiosidades nos ajudam a crescer espiritualmente também. Salmo 53, versículo 2 nos diz assim, os malévolos dizem em seu coração, Deus não existe. Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Você já reparou que a maioria das pessoas que dizem não acreditar no Criador são aquelas que alcançam um nível mais elevado de prosperidade e que passam a viver em função do dinheiro? Não estou dizendo que pessoas pobres não acreditem em Deus. Pessoas que não têm recursos financeiros, eles se sentem abandonados e eventualmente vão falar, Deus me abandonou, Deus não existe. Mas pessoas que têm uma prosperidade, eles começam a ter a vida muito focada na questão financeira e ainda mais nos dias atuais, que dá um ar de superioridade dizer que a pessoa é um ateu, não acredita em Deus. Como se isso fosse um grande privilégio, dado àqueles que têm um grau mais elevado de sabedoria. Na verdade, nós confiamos e nós acreditamos. Não, nós temos convicção plena. Eu creio com fé completa no Deus Criador de todas as coisas. Eu sei que você que está assistindo também crê. Né? E o Rav Chaim Kanievsky, ao discutir sobre riquezas, ele sempre fazia uso das palavras do Magid de Dubno. Dubno, uma cidade na Ucrânia. O Magid é o nome do Rav, é o nome dado ao Rav Yaakov ben Wolf Kranz. Ele viveu em 1741 até 1804 dos nossos dias aí lá na Ucrânia. Esse Rav, ele contava sempre o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 11, diz assim o texto. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será considerado um insensato. Quando um rio transborda e inunda, então já viram isso, né? Então a pessoa tem um campo lá, uma área de plantação, o rio transborda e alaga, inunda aquele campo. Por um lado, ele enriquece a terra daquela pessoa com muita água e muitos nutrientes. No entanto, isso também causa problemas para aquela pessoa, já que quando o rio se eleva, todos os detritos, lixo que o rio carrega, eles vão ficar no campo daquela pessoa. Quando a água baixar, fica aquele monte de lixo que as pessoas jogaram no rio. Né? Então,
por um lado, o rio transborda e traz nutrientes. Mas esse mesmo rio que transborda e traz nutrientes para aquela terra, traz junto consigo a sujeira. Essa é uma analogia interessante com relação ao dinheiro. A riqueza também é uma espada de dois gumes, dizia o Maggid. Ela traz a capacidade de cumprir mitzvot. Claro, quanto mais dinheiro você tem, mais você pode fazer tzedakah, mais você pode se dedicar ao estudo, mais você pode aprimorar a sua fé. Não há limites e você pode ir a Israel quantas vezes você quiser. Aliás, você é muito rico, você pode comprar um imóvel em Jerusalém e ficar ali rezando pelo tempo que você quiser. Então, o dinheiro ele traz essa possibilidade de cumprir muito melhor as mitzvot. Mas, por outro lado, ele também carrega uma abundância de traços de caráter negativos, como arrogância, como crueldade, né? Como o ar de superioridade que a pessoa se sente melhor do que todos os outros só porque ele tem dinheiro, porque usa roupas caras, roupas de marcas. Então, da mesma forma como o rio, o dinheiro traz essa situação para nós, né? E pessoas mais voltadas para o dinheiro têm que saber muito bem lidar para não se desviar do caminho do eterno. Quando alguém acumula fortuna de forma justa, dizia o Rav Chaim Kanievsky, os benefícios de sua riqueza podem, se ele os administrar corretamente, neutralizar os efeitos negativos. Então eu ganho bastante dinheiro? Bom, essa é uma oportunidade de eu fazer bastante tzedakah. E isso neutraliza a minha arrogância, os pontos negativos. Aquele que acumula riqueza injustamente, no meio dos seus dias, no entanto, perderá o seu dinheiro. E aí, deixando o dinheiro, no fim, essa pessoa começa a ser considerada um degradado, um insensato, uma pessoa tola que não soube lidar com o dinheiro. Tudo o que lhe restará são os efeitos negativos do dinheiro, sem nada positivo para compensar. É como quando o rio sobe e ele baixa, os nutrientes já não são suficientes e tudo que resta é sujeira e devastação. Que triste, né? A Brit Hadashah tem um versículo que é muito conhecido, fala que aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Por quê? Porque o dinheiro ele desperta na pessoa a cobiça de forma que ela fica cega. Assim como a Torá fala que o suborno cega os olhos dos sábios, o anseio, a busca exagerada pelo dinheiro faz com que a pessoa também fique cega. E aí só lhe resta a ruína no fim dos dias. Seguindo com o Salmo 53, nós temos o versículo 3 agora que diz assim: dos céus o Eterno perscruta os homens, para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Olha que versículo precioso, né? Deus, lá do alto dos céus, começa a observar a todos nós para ver se alguém se preocupa em buscar a Deus. Como que a gente consegue perceber alguém que se preocupa em buscar a Deus? Bom, no livro aqui, Rav Chaim Kanievsky nos traz uma história, né? E é muito interessante essa história sobre a ética judaica. O livro fala de uma situação vivida pelo rabino Amos Tabarnik, que diz assim: todos os anos, quando vai chegando a festa de Purim, esse rabino Amos, ou Amos, né? Depende da pronúncia que a pessoa quer fazer, esse rabino, todos os anos, ele trazia um livro de presente para o Chaim Kanievsky como Mishloach Mahanot, como presente de Purim. Né? Só que ocorre o quê? Esse rabino, ele sempre buscava um livro raro, passava ali, toda vez que ele achava, bom, esse livro aqui é um livro raríssimo, Chaim Kanievsky nunca leu, eu vou levar para ele de presente de Purim, Mishloach Mahanot. E aí, quando ele ia levar o livro, Chaim Kanievsky falava para ele:
Ah, esse livro eu já li, eu tenho, esse livro é assim. Então faz o seguinte, me dá o livro. Dava o livro, Chaim Kanievsky assinava o livro, fazia uma dedicatória e devolvia o livro para o rabino Amos, ou Amos. E aí, isso fazia com que ele ficasse feliz, porque o Chaim Kanievsky era um grande estudioso, mas ele ficava triste, porque nunca conseguia dar um livro que de fato fosse edificante, fosse algo novo para o Chaim Kanievsky. Daí, certa vez, eles estavam num colégio, numa aula de ética judaica, e aí eles conversando ali e tal, de repente ele fala de um livro chamado Shulchan Yashve. Esse livro, ele tinha um tema importante com relação ao casamento. E aí o Chaim Kanievsky falou, olha, eu nunca vi falar desse livro, seria interessante eu estudar esse livro. Já fiquei interessado em aprender mais com esse livro. Claro, Rav Amos correu para comprar o livro. Comprou o livro, achou o livro, comprou. E aí foi e levou de presente para o Chaim Kanievsky. Só que não era Purim, ainda não era. E aí ele falou, não, eu não gosto de, você sabe, eu não recebo presentes. Aqui a gente vê uma diferença ética. Rabinos de verdade, eles ficam preocupados quando as pessoas vão lhe dar presentes, com diversas situações, né? E, em geral, bons rabinos não apreciam ficar recebendo presentes. Chaim Kanievsky era um desses que se opunha a aceitar presentes. E aí, quando o outro Rav veio e trouxe o livro para ele, ele falou, não, quanto que custou esse livro? Eu vou te pagar. Gostei que você trouxe, mas eu vou te reembolsar o livro. E ele falou, não, da minha parte é um presente, é uma oportunidade. Eu fiquei muito feliz de conseguir comprar um livro que pudesse te ajudar a crescer ainda mais espiritualmente. E aí eles ficaram meio que nesse impasse, até que Amos, ele fala para o Rav Chaim Kanievsky, olha, vamos fazer o seguinte, eu deixo esse livro com você como um empréstimo, como um depósito, até chegar em Purim. Quando chegar em Purim, eu te dou oficialmente o livro como Mishloach Manot, como um presente de Purim. Pode ser assim? Então Kanievsky pegou e falou, não, quer saber? Tá certo, beleza, fechamos, tá feito o acordo. E ele ficou com o livro. E o livro, ele começou a estudar, e o livro estava na casa dele e tal. Naquele ano, enquanto ele estudava o livro, o ano foi se passando, e um belo dia ele estava na sinagoga Lederman, que era ao lado da casa dele, e de repente começou a pegar fogo. Ali teve um pequeno incêndio na casa do Rav Chaim Kanievsky. E ele pensou, meu Deus, e se esse livro fosse queimado? Como não era meu, era um empréstimo, eu teria que pagar o livro ao meu amigo, né? Quando me contaram sobre o incêndio, eu fiquei me perguntando justamente se eu deveria pagar por esse livro, porque afinal de contas o livro ainda não era meu. Isso é uma lição de ética preciosíssima que a gente tem que aprender, de alguém que se preocupa em buscar agradar a Deus de verdade. Deus olha dos céus e quer ver se alguém de fato o busca. A nossa ética tem que ser essa, de preocupação. O livro está emprestado para mim ainda, não é meu. Se o livro fosse queimado, eu teria que pagar por esse livro. Quanto será que custa? Para eu poder já deixar o dinheiro separado para eu poder pagar esse livro. Sabe, hoje a gente vive dias em que as pessoas emprestam e não devolvem. E elas simplesmente somem. Eu emprestei o livro, mas acabei perdendo. E ela não fala mais nada, né? Por quê? Porque quem sabe o outro esquece que emprestou o livro. Você já viveu essa situação de emprestar um livro ou algo para alguém e daí depois a pessoa simplesmente esquecer que emprestou de você? E daí você fica constrangido de pedir de volta e a pessoa finge que não lembra mais e aí segue assim a vida, né? A ética judaica nos diz que a gente tem que devolver tudo que nós tomamos emprestado. E mais, a ética judaica nos ensina que se
existe algo que está emprestado para mim e for danificado ou roubado, eu tenho que restituir aquilo para a pessoa. Não simplesmente falar, entraram ladrões na minha casa e levaram os livros. Tá, e daí? Aquele livro era emprestado, então eu tenho que pagar por ele. Eu tenho que comprar outro novo e devolvê-lo. Sabe, me preocupa esse tipo de postura das pessoas, que muitas delas não percebem que isso também é Torá. Tomar emprestado e devolver também é Torá. E isso é um mandamento que mostra a nossa ética, assim como a ética do Rabino Chaim Kanievsky. E essa pequena história traz para nós várias lições preciosíssimas da ética judaica. A primeira delas, Rav Chaim Kanievsky não apreciava receber presentes. Hoje, há líderes que amam se aproveitar do seu status e da bondade alheia, usam a coroa divina para se beneficiar. Isso não é correto. Segundo, Rav Chaim Kanievsky sempre queria aumentar o seu conhecimento. Como é bom quando você chega ao seu mestre e fala para ele, eu estava lendo tal livro, e você se dá conta de que esse mestre também já estudou sobre o assunto. Isso mostra que ele está sempre num nível mais elevado de conhecimento, não de arrogância, mas de conhecimento. E quando alguém lhe apresenta algo novo, ele fala, eu quero aprender também sobre isso. Porque um líder de verdade, ele tem que estar sempre disposto a continuar a aprender. Rav Chaim Kanievsky, nessa história, fala, eu quero adquirir esse livro. Ele não fala, me dê um livro desse para mim. Me dê um livro desse de presente. Se você quiser me presentear com tal coisa, eu ficarei feliz. Não. Ele fala, eu quero comprar esse livro, porque eu quero aprender mais com ele. E talvez a principal lição que a gente aprenda de ética é que o Rav Chaim Kanievsky não apenas conhecia a Torá, mas a colocava em prática, ao saber que nós somos responsáveis por aquilo que nos é emprestado. Um líder que inspira, ele tem que saber agir com ética. E seguindo então com a reflexão do Salmo 53, no versículo 4, nós temos escrito assim, mas todos se contagiaram com a depravação. A depravação é contagiosa, e não há um sequer que pratique o bem. Rav Chaim Kanievsky lembra aqui de quando ele era mais jovem, e ele dizia que algumas pessoas o procuraram para que ele fosse nomeado como um Rosh Yeshiva, um líder, o responsável, o cabeça de uma escola de estudos judaicos, uma yeshiva. E aí o pai do Rav Chaim Kanievsky se opôs fortemente a essa ideia, falou, não, melhor não. E aí eles abortaram a ideia e isso nunca aconteceu. E aí ele dizia assim, isso foi um grande benefício para mim, pois me permitiu continuar sentado, estudando e aprendendo. Ora, você jovem, ser colocado num status de Rosh Yeshiva, de líder de uma yeshiva, olha que precioso! E ele viu nisso um grande benefício. E aí, um dos alunos, um daqueles que estava escutando, ousou perguntar para ele, mas Rav, se você tivesse se tornado um Rosh Yeshiva, certamente teria milhares e milhares de alunos. E o aprendizado deles seria um mérito seu. Não teria sido melhor? E aí Chaim Kanievsky explica, não, você está enganado. Se eu tivesse liderado uma yeshiva, todos os alunos teriam fugido. Como assim? Aí ele fala, quando eu estudava numa yeshiva lá em Petah Tikva, e certa vez um dos professores precisou faltar, eles precisaram de um professor substituto e me colocaram lá para ensinar as crianças. E aí eu fui substituir aquele professor, dar uma aula sobre a Guemará. E aí, mal eu comecei a aula, um dos alunos, uma das crianças, ergueu a mão e falou, professor, posso ir no banheiro? E ele, claro, pode ir, não tem problema. Passou um minuto, outro aluno, professor, posso ir no banheiro? Claro, não tem problema. E assim foi acontecendo.
minuto a minuto, os alunos foram saindo da aula dele, até que ficou apenas um aluno. De certo, esse aluno ficou com dó de mim, ele pensou. E ele olhou para o aluno e ele falou: você também não quer sair? Você também não quer ir para lá? Porque, para não causar nenhum constrangimento, o aluno ficou por dó dele. E aí ele fala assim: eu mal consegui entrar no conceito da Mishnah, quanto mais entrar na Gemara, que são as explicações posteriores. Agora imagina, se eu fosse um líder de fato de uma yeshiva, todo mundo ia abandonar as minhas aulas. Esse é um conceito de humildade, embora ele falasse em tom de brincadeira, mas é um conceito que mostra a humildade do Rav. E aí ele fala assim: como eu não exercia nenhuma função oficial, eu considerava como minha responsabilidade responder as cartas e as mensagens que as pessoas mandavam para mim. Então, essa era uma oportunidade que eu tinha de continuar a propagar as palavras de Torá. Além disso, nunca se sabe quais são os méritos pelos quais Deus permite que você continue vivendo. Ele dizia que, quando eu respondo as cartas para as pessoas, eu recebo o mérito de alegrar os estudiosos da Torá. Mesmo quando eu não consigo responder a uma pergunta, olha só que humildade. Rav Chaim Kanievsky falando que eventualmente existiam situações em que ele não era capaz de responder. Ele dizia assim: mesmo quando eu não consigo responder a uma pergunta como ela foi escrita, eu respondo apenas: venha me ver. E parece que isso deixava as pessoas felizes, né? Criavam naquela pessoa uma expectativa de vir conversar pessoalmente com o Rabino Chaim Kanievsky. Isso me ensina muito. Essa postura do Rabino Chaim Kanievsky me ensina muito. Me faz refletir. Quantas pessoas gostam de estar na minha presença? Quantas pessoas gostam de conversar comigo como seu líder, de se aconselhar comigo? Ou ainda de ser apenas um companheiro de conversa num bate-papo informal? Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários se teu líder te inspira. Se você gostaria de ter a oportunidade de sentar, passar mais tempo com ele, conversar, bater papo, ouvir os seus conselhos. Ou se você tem até um certo medo de conversar e ele não parece ser uma pessoa lá muito simpática e acolhedora. Qual é a sua relação com o seu líder? Ele te inspira eticamente? Você gostaria de ter mais tempo com ele ou você tem medo do líder? Coloca aí nos comentários para eu ver se você está no caminho certo e para você mesmo refletir se você está no caminho certo. Se você é um líder, a pergunta que fica é: que tipo de líder você é? Não diga para mim: eu gostaria que as pessoas viessem me procurar mais vezes. Mas diga para mim: por que as pessoas não te procuram por mais vezes? Não atribua às pessoas um medo da sua presença, mas por quê? O que eu faço que leva as pessoas a terem receio de conversar comigo? Isso é muito importante, tá? Se você é um discípulo, por que você vai até o seu líder? Se o teu líder te inspira, se você é o líder, você sente que você tem inspirado pessoas ou elas têm mais medo de você do que alegria de estar andando ao seu lado? De qualquer forma, eu espero que todos nós possamos ser boas pessoas, pessoas que amem praticar o bem, e que possamos, de forma ética, inspirar pessoas a buscarem uma vida de Torá, uma vida de bons atos, cheia de humildade, que possa ser um referencial, uma luz nesse mundo em trevas. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar com outras pessoas para que elas também possam aprender sobre a ética judaica, que elas também possam aprender, quem sabe, a ler um livro e que você possa receber de presentes, Mishloach Mahanot, quando chegar a festa de Purim, que você possa receber de presentes não apenas doces, chocolates, mas a sabedoria dos livros judaicos. Tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.